Quero vos saudar com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero vos trazer mais um texto da nossa lição, a qual está baseada na mordomia da igreja local. É mais um estudo e mais um comentário a qual iremos abordar a mordomia dos bens espirituais, a mordomia da ação social na igreja e a mordomia dos crentes na igreja local. Temos aqui no nosso texto áureo: escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. A nossa verdade prática irá nos dizer: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço no reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Atos, capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2 e Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. No Atos capítulo 9 nos diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, dando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sótenes, a igreja de Deus, que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, mas, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. A nossa introdução ela vai nos abordar o seguinte: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Ninguém que se reúne na igreja vai se reunir para conversar como se estivesse no banco de praça. Toda vez que você se reunir no templo, você está se reunindo para cultuar a Deus. É como o comentarista falou, que a igreja local é formada por pessoas que se reúnem, primeiramente para adorar a Deus, segundo, para congregar, pois a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E a terceira coisa é servir a Deus. Tiago escreveu lá na sua epístola dizendo que a fé sem as obras é morta. Então, querido e amado telespectador, você que está me assistindo, não adianta você somente ter a fé em Deus. Não adianta você dizer eu sou um cristão. Não adianta você dizer eu creio em Deus e você está do lado do seu próximo, sabendo a necessidade do seu próximo e não atender aquela necessidade. Quero vos dizer que se você que sabe que o seu próximo está passando por uma dificuldade e pode ajudá-lo, você não está ajudando somente ao seu próximo, mas você está servindo a Deus,
porque você está servindo o seu próximo. Jesus Cristo, quando ele disse os mandamentos para aquele homem, a qual disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós nos amamos, nós amamos o nosso próximo. Se nós não queremos estar passando por necessidade, então nosso próximo não poderá passar necessidade, porque nós iremos acolhê-lo como se nós estivéssemos acolhendo a nós mesmos. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai dizer a mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da palavra é o nosso subtópico. Ao longo dos séculos, Deus confirmou a proclamação da sua palavra a seus seguidores. Queridos, com base neste subtópico, eu quero te dizer que precisamos valorizar a palavra de Deus como ela deve ser valorizada. Hoje nos cultos, nós vemos que se inicia com uma oração, canta-se 2 hinos da harpas e prossegue com louvores, e muitas vezes louvores que não estão glorificando a Deus, mas que glorifica apenas o homem terreno. São louvores que nós devemos parar e analisá-lo. Por quê? Porque esses louvores que nós cantamos, ele não deve glorificar o homem. Eles devem glorificar a Deus para que o Espírito Santo venha habitar no meio de nós. Porque quando nós glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos glorificando a Deus. Ele vem habitar no nosso meio. Mas quando damos valor aos louvores que glorificam o homem, nós só vemos só o movimento e nada mais. Mas que viemos através desta lição, a qual diz que devemos valorizar a palavra de Deus, que podemos hoje pensar e dar mais tempo para a palavra de Deus, porque nos cultos apenas estão deixando meia hora, 20 minutos, 15 minutos para se fazer a exposição da palavra. E leva um certo tempo para que o pregador possa desenvolver uma palavra a qual Deus falou ao seu coração e que possa ele transmitir para a igreja. Porque às vezes a igreja não entende da forma que Deus falou para o pregador. E desta forma ele começa a expondo como é o contexto da palavra para poder depois chegar no texto e depois prosseguir depois que passou o texto. Mas tudo é na própria sequência e muitas das vezes não dá tempo para que o pregador expresse tudo aquilo que o Senhor falou. Então precisamos dar mais valor, crédito à santa palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele próprio disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então precisamos dar mais valor e crédito à santa palavra de Deus. O nosso segundo subtópico diz a mordomia da evangelização e no discipulado. O Senhor Jesus Cristo, ele antes de subir aos céus, ele disse: fazei discípulos. Então devemos pregar o evangelho, evangelizar nas ruas, nas praças, aonde chegarmos devemos falar do amor de Deus. Certo que não somos nós que fazemos a obra, mas quem faz esta obra é o Santo Espírito de Deus. A nossa missão é pregar o Evangelho, evangelizar as nações, pois como o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se nós fizermos isso e cumprirmos a nossa missão em fazer discípulos, mas diz mais,
que além de evangelizar, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é necessário a evangelização, que é o carro-chefe da igreja, porque sem a evangelização não há almas, e sem almas não há evangelização. Então é necessário que façamos a evangelização para que os templos venham ser cheios das almas, a qual o Senhor deseja salvá-las. E através desta evangelização vem o discipulado, porque o discipulado ele tem como base o aprofundamento da fé, ensinar o discípulo a perseverança, a maturidade cristã e a fidelidade para com Deus. Então é necessário que haja evangelização. E depois da evangelização, o discipulado para ensinar aquele discípulo, aquele novo convertido, de como é a fé cristã, de como ele deve se comportar para com Deus, de como ele deve estar diante de Deus, para que ele não venha tropeçar e vacilar e se afastar da fé que ele se iniciou. Então, a evangelização e o discipulado na igreja local é necessário. Vejamos também a mordomia no uso dos dons espirituais. Paulo disse que procurai com diligência os dons espirituais. Então que eu e você, querido e amado irmão, querido e amado telespectador que está a me assistir, que podemos, eu e você, procurar com diligência os dons espirituais, a qual o Senhor tem preparado para todos aqueles que buscarem. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que bater e abre-se-vos-á. Pedir e dá-se-vos-á. Se o pai de família que cuida da sua casa, imagine o filho lhe pedindo um pão e o pai lhe dá uma pedra, lhe pedir um ovo e o pai lhe dá uma cobra. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, a quem lhe pediu o Espírito Santo Consolador. Então, se nós pedirmos os dons espirituais a Deus, Ele nos concederá. Agora, além dele nos conceder, nós temos um dever de cuidar desses dons com ordem e decência, pois a lição vai falar que muitos são as práticas estranhas, porque muitos começam a marchar, a pular, a rodopiar, outros a sapatear, a fazer aviãozinhos e etc. Segundo a Bíblia, isto é meninice. Imaturidade muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Tem muitos movimentos desses que os irmãos começam a rodopiar no meio da igreja, fazer aviãozinho, outros correm para lá, correm para cá. E certo pastor disse, contando uma certa ocasião que houve com ele, ele disse que o irmão começou a marchar, começou a correr para um lado e para o outro e avistou ele lá em cima no púlpito. Chegou lá no púlpito e falou para ele: eu não sei como me controlar. Então que espírito é esse que faz você rodopiar? Que espírito é esse que faz você pular sem sentido? Que espírito é esse que faz todo esse movimento? E não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é educado. O Espírito de Deus, ele não causa escândalo. O Espírito de Deus, ele é santo. Santo e santo. Que podemos, eu e você, aprender um pouco mais acerca deste comentário da nossa lição bíblica, a igreja local. Que podemos, eu e você, tomar conta dos dons a qual Deus nos confiou. Como diz
em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons despeseiros da multiforme graça de Deus, que nós possamos administrar o dom a qual eu e você recebeu de Deus, porque pela graça a igreja recebeu o dom e que pela graça a igreja possa administrar com ordem e decência, porque o Espírito de Deus, ele não causa loucura dentro da igreja. O Espírito de Deus, ele age com ordem e decência. O nosso segundo tópico diz a mordomia da ação social. Nos Salmos, nós vemos Davi quando disse: fui moço e agora estou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, certamente com a idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jireh não desampara jamais aqueles que o servem. Se você serve ao Senhor, se você está na igreja, servindo ao Senhor, está sendo fiel, mesmo se você chegar a perder o seu emprego ou acontecer algo com você, a igreja, ela tem por dever cuidar de você. Perdão. Ela tem por dever cuidar de você, porque você tem se dedicado na obra do Senhor, você tem pagado os seus dízimos. Então, a igreja é responsável por você, por cuidar de você se alguma coisa lhe acontecer na falta do seu emprego. Porque a ação social da igreja é olhar os mais necessitados e assim cuidar dele, para que nenhum venha a se perder. Nos Provérbios vem nos dizer: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Isso vem falar das necessidades dos nossos irmãos. Eu não posso virar as costas sabendo que o meu vizinho está passando necessidade. Se eu fiz uma lasanha para comer na minha casa, se eu fiz um almoço delicioso, sabendo eu que o meu vizinho está passando necessidade, ele, a sua mulher e seus filhos, e eu virar as costas para isso, eu estou cometendo o maior pecado, porque a Bíblia declara: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu não posso virar as costas, eu tenho que cuidar do meu próximo, eu tenho que alimentar aqueles que estão famintos. Você não é obrigado a fazer isso, mas se você quer cumprir os mandamentos do Senhor, se você tiver do seu coração em ajudar o seu irmão, ajude, porque o Senhor te galardoará por tudo que você tem feito e nada vai lhe faltar, porque você está fazendo não é para o homem, você está servindo a Deus, servindo o seu irmão. Nos profetas, o profeta messiânico clamou pelos necessitados. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender os pobres. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com o necessitado, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Veja que não é só os nossos irmãos,
mas nós devemos cuidar de todos que estão ao nosso redor, porque nós fazendo isso, nós alcançaremos as almas necessitadas, não pela fome nem pela veste, mas pelo amor de Deus que habita em nós para com o nosso próximo. Assistência social no Novo Testamento. Nos evangelhos, Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar a multidão. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Foi aquilo que eu vos falei, que se nós sabemos da necessidade do nosso irmão, que venhamos cuidar dele, porque nós, cuidando dele, estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Olhe, os diáconos, eles são responsáveis para servir ao pastor na igreja, mas ele é responsável para servir a igreja, tanto os doentes como aqueles que estão mais necessitados. Eles têm que ter conhecimento, visitar, saber como está, para cuidar dos interesses da igreja local, a qual foi determinada como está aqui na Bíblia. Os apóstolos, eles permaneceram no seu lugar, na oração e no ensino da palavra. Mas os diáconos, eles ficaram responsáveis para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos mais necessitados. E assim deve ser. Nas epístolas do apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons da ênfase ao ministério do socorro aos pobres carentes, o apóstolo Tiago, de início a sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção, pois a fé sem as obras é morta em si mesma. Veja, agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. O fundamento da igreja local, a prática social, está no salmista, nos profetas e em Cristo nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós. Portanto, devemos amar o nosso semelhante. Devemos cuidar. Se você quer fazer uma ação social na sua igreja, comece pelos mais necessitados que se encontram dentro dela. Porque, olhe, dentro da nossa igreja, da nossa congregação, da igreja local a qual nós estamos, muitas das vezes você vai ver pessoas em alto destaque, mas muitas vezes, olhe direito, olhe bem, tem gente dentro da congregação que está passando fome. E muitos estão virando as costas para isso. Mas que você, através dessa lição, abra os seus olhos. Que Deus possa lhe dar uma visão. E que você comece a cuidar dos mais necessitados. Se você quer fazer a obra de Deus, comece servindo a Ele. Servindo aqueles que estão mais necessitados na casa do Senhor. Aqueles que estão os seus vizinhos que estão passando necessidade. Na sua rua vai ter alguém que está passando necessidade e que você possa cuidar dessas pessoas. Que o amor de Deus possa alcançar essas pessoas através da sua vida, porque você é ferramenta de Deus para aqueles que estão sendo oprimidos pela sociedade, que estão oprimidos por alguma causa. Você é ferramenta de Deus para alcançar essas vidas. Nosso terceiro tópico diz a mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desigrejados. Olhe, preste atenção. Desigrejados. Não adianta eu estar aqui na igreja,
ou servindo a Deus na igreja local e por alguma causa que eu não gostei dentro da igreja, eu pego e saio para outra igreja. Eu vou encontrar o mesmo problema naquela igreja e vou sair para outra igreja, vou encontrar o mesmo problema naquela igreja. O que é que me adiantou? Nada, porque muitos estão pulando de galho em galho, como se fosse algum animal. Mas Deus nos escolheu e nos nomeou para que possamos dar frutos aonde Ele nos plantou. Fique sabendo, você que está fora da igreja, o membro fora do corpo, ele é um membro amputado. O estágio desse membro é apodrecer fora do corpo. Então que você possa voltar para o corpo de Cristo, que é a igreja local a qual você entregou a sua vida, se batizou e estava servindo ao Senhor. Então volte para a sua congregação. O seu lugar ainda continua vazio. A obra que você fazia, volta a fazer ela. Se você saiu da igreja e disse, não, eu sou igreja, não preciso de pastor, não preciso de irmão, não preciso de doutrina, não preciso de nada. Querido, você precisa se congregar para poder ser disciplinado, se você estiver no erro, para que você possa estar em comunhão com os membros da igreja, porque o membro que não está em comunhão com o corpo, alguma coisa está errada. O meu olho não pode dizer para a minha orelha, olha, vamos trocar de lugar, porque eu quero ouvir, e o meu ouvido dizer para o olho, eu quero ver. Não. Cada um tem a sua função. Ah, mas ninguém está me vendo, por isso que eu saí da igreja, querido. Você já olhou para os órgãos mais importantes do corpo? O cérebro, ele está dentro da cabeça. Você não vê o cérebro. O coração está a pulsar o sangue. Você não vê o coração. Os rins estão lá dentro do corpo para filtrar o sangue. Você não vê o rim. O fígado está ali. O estômago. As entranhas. Tudo está no seu devido lugar para fazer conforme é para eles fazer. Você sabe que ele está lá. E não é necessário que eles se mostrem. Eles só vão se mostrar se caso acontecer necessário uma cirurgia. Mas todos estão no seu lugar para fazer conforme aquilo que eles foram designados para fazer. Então volte para o seu lugar. No tempo certo, Deus vai te honrar, porque você está fazendo a obra de Deus. E você sendo um desigrejado, você não está fazendo nada. Está apenas parado. Volte para o seu lugar, que o seu lugar é onde você estava, não é onde você se encontra. Pense nisso e reflita. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Agora você não vai fazer essa grande obra no lugar que você está parado, pensando que igreja sozinho você vai vencer. Não, nós vencemos juntos. O Senhor Jesus, ele sempre esteve arrodeado dos seus discípulos. Ele nunca fez a obra de Deus apresentando o reino de Deus sozinho. Não, ele estava sempre com os seus discípulos, ensinando. Então volte para a igreja local, que você possa alcançar e fazer discípulos, ensiná-los e que possa eles descer as águas, alcançando e olhando o seu exemplo. Reflita nisso, querido e amado telespectador, querido e amado irmão. O nosso segundo subtópico, o terceiro tópico diz líderes cristãos como mordomos. Os pastores da igreja local, como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhe são confiadas. Todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, os auxiliares,
foram chamados para uma grande obra. Para fazer esta obra, nós, como obreiros da casa do Senhor, temos que dar jus ao nome a qual nós fomos separados. Se nós somos auxiliares, que possamos ser bons despeseiros do Senhor como auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, que nós possamos desempenhar a obra que o Senhor nos confiou, cuidando da casa do Senhor, das ovelhas a qual Ele nos confiou, porque Ele nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, para que nós, como pastores, possamos sair em busca da ovelha perdida. Ah, mas as 99 vão ficar desprotegidas. Sim, como é que a palavra de Deus diz? Que o pastor deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Melhor é você sair em busca da ovelha perdida do que você ficar somente com 99 justos que não precisam de salvação e arrependimento. Deus nos chamou para fazer uma grande obra, e se a obra é grande, devemos desempenhar ela com grande louvor, com grande esmero, mesmo que sofra, mesmo que demos a nossa vida. Deus nos chamou para uma grande obra, então respeite a palavra de Deus, faça conforme Deus te chamou, porque Deus te chamou não foi para que você tivesse cabisbaixo, parado, como fosse uma mula, não. Deus te chamou para uma grande obra. Então se levante e, como filho de Deus, comece a enxergar a grande obra que Deus te chamou. A mordomia dos membros e congregados numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil na obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus. Queridos, eu quero vos falar que não foi só a igreja, os pastores, até os auxiliares, que foram chamados somente para fazer o reino de Deus, não. Você foi chamado também para fazer o reino do Senhor. Seja orando, seja ajudando, seja varrendo, seja pregando o evangelho. Todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, mas que possamos fazer a obra do Senhor com uma mentalidade, alcançar uma alma. Pois a palavra do Senhor diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então que possamos fazer tudo pensando em ganhar uma alma, fazer discípulos, que possamos fazer a obra do Senhor com a mentalidade de servir ao próximo como a nós mesmos. Queridos, é forte essa palavra, mas o Senhor te chamou, o Senhor me chamou para fazer uma grande obra. Então que possamos fazer esta obra. Eu quero concluir esse vídeo lendo uma conclusão dizendo: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e preservar nela para servir melhor o Senhor. A sua igreja é um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus e ame ao próximo. Ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. E assim como eu falei, Deus te chamou para fazer uma grande obra.
e você está nesta grande obra. Então tenha a mentalidade da grande obra que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser pequeno, porque Ele é grande. Deus não te chamou para você ser um miserável, porque Ele é rico e poderoso. Ele domina a terra e está sobre a terra. O Espírito Santo de Deus te renovou, te encheu e te capacitou para que você faça essa grande obra. E que se você gostou dessa palavra, desse nosso comentário acerca da lição número 5, a mordomia da igreja local, que você possa se inscrever no nosso canal para que possamos fazer um conteúdo de bom grado para cada um de vocês. Que você possa dar o seu legal para que nós possamos crescer cada dia mais, tanto neste canal do YouTube, como na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.